Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Deu Nano, o podcast que aproxima você do universo da ciência, da tecnologia e da inovação, de um jeito leve e descontraído. Aqui nós traremos pesquisadores que estão construindo o futuro da ciência e nós vamos abordar temas como descobertas, desafios e além de histórias inspiradoras. Eu sou Louise Cristina, sou doutoranda no programa de Biociências e Saúde e hoje nós temos uma trajetória muito interessante que une pesquisa e tecnologia associada a um tema super importante que é o câncer de pele. Meu nome é Fernanda Almeida, sou do mesmo programa de Biociências e Saúde. E hoje, como convidado, nós temos aqui o Tigna, que é mestre em Saúde e Ambiente pela Universidade de Tiradentes, graduado em Química com formação pedagógica, experiência em Química Analítica, Orgânica, Produtos Naturais e hoje doutorando em Biociências e Saúde. Que bagagem, né, que transita aí entre o laboratório e a inovação. Tigna, seja muito bem-vindo ao podcast Deu Nano. Muito obrigado. Bem-vindo, Tiga. Agradeço o convite e esse bate-papo hoje que vai ser descontraído, vai ser legal. Espero que seja inspirador. Sim. E também que consiga alcançar várias pessoas e que incentive, instigue elas a querer vir para esse mundo da pesquisa, que é um pouco difícil, às vezes um pouco cruel, mas é muito desafiador e gratificante. Com certeza, vai inspirar bastante gente. Também, muito bom. Tigna, você começou a sua jornada no universo da química, que foi a sua formação. Como foi e o que te motivou a unir a educação e a ciência? Começou no ensino médio, no terceiro ano, lá com a professora Patrícia Severino, é Patrícia Soares, do Ateneu, e aí colocou a gente no projeto de iniciação, meio que científica, só que na escola, sobre materiais recicláveis da escola. A gente ganhou até um prêmio, e aí foi quando, eu quero fazer química, porque a professora inspirou a gente que mostrou que a educação vale a pena. Então, aí fui tentando vestibular, fiz vestibular para Química, entrei em 2008 na UFES. E aí, no segundo período, já comecei a fazer iniciação científica. Então, eu digo assim, pequeno, que o que você queria ser quando criança? Não sei, eu quero curar alguma doença. Eu dizia isso, só que eu não sabia nem o que era pesquisa, nem o que era ciência. Então, comecei a trabalhar, meu primeiro estágio foi na Embrapa. Aí, a partir da Embrapa, quando abriu toda a minha leque de oportunidades, porque, você trabalhou na Embrapa, estagiário, então, quero você porque você tem alguma experiência. E aí, comecei a fazer iniciação científica, pelo projeto da UF, da Petrobras, no Marceal. E depois disso, acho que eu nunca parei. Nunca parou, né? Nunca parei. Sempre gostou de química. A partir do terceiro ano, foi quando eu fui gostar, porque foi quando eu tive um professor que realmente ensinava bem e instigava a gente, inspirava muito. Então, a partir daí comecei a gostar e fomos desenrolando e... Até hoje, né? Até hoje, sim. Você também tem uma formação em Química Analítica e Orgânica. Você conhece as técnicas como cromatografia líquida, estuda produtos naturais. Como você acha que essas experiências acabaram moldando o seu jeito de olhar para a ciência e levaram você a trabalhar com os temas ligados à saúde, né? Que desde pequeno você falou aí que já achava interessante trabalhar. Em relação à saúde, eu só vim entender mais quando eu comecei a trabalhar realmente com própolis, digamos assim. Sim. Então, foi quando eu percebi que, assim, eu estudo cromatografia, a minha base principal. Então, eu percebo que, assim, cada pico ele vai ter uma história química e biológica. Então, daí foi quando começou também o interesse sobre a parte biológica e aí, consequentemente, parte da saúde. Você saber que um composto, você vai estudar as propriedades químicas dele, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, polaridade, solubilidade, mas aí você vê que ele tem uma função biológica. Então, quando você vê que tem uma função biológica, você já pensa assim, nossa, dá para unir as exatas e a saúde, a química e a farmácia. Digamos que minha professora Juliana, ela é uma das minhas orientadoras, ela é formada em farmácia. E Maria, ela é química. Então, acho que uniu as exatas com a saúde. A saúde, né? Então, você vê que assim, um composto, ele consegue ter várias aplicações na saúde. Então, como eu falo, um pico vai trazer milhões de dados que você pode aplicar ou não em alguma coisa, digamos assim. Então, por isso que também escolhi a UNIT, porque aqui é mais aplicação do que você encontra, não só identificação. A gente vai trazer alguma aplicação, alguma serventia para a sociedade. Que eu acho que a gente estuda, pesquisa para entregar algo para a sociedade. O mais legal daqui é isso também. Sim.
Muito bom esse retorno, né, para Exato. a população. Porque estudar química é algo muito maçante, se a gente for parar pra Uhum. pensar, vou estudar química, tô fazendo esse cálculo pra quê? Tô fazendo isso aqui pra quê? Quando você sabe a finalidade, você sabe que vai ter uma aplicação e uma utilidade, né? É maravilhoso. Aí torna tudo mais instigante. Então, você abrangeu aí no mestrado e no doutorado um pouco mais, você conseguiu aplicar, né? Agora, você começou a lidar com essas questões ambientais, biológicas, clínicas. Quais foram os desafios e as descobertas que aconteceram durante esse período seu de mestrado e o doutorado? Começou primeiro com... Eu trabalhava no Marcial, em um projeto lá na UFES, que eu só via as implicações ambientais. Eu trabalhei com... a gente estudava a biota marinha de bacias hidrográficas, então, assim, a gente era um trabalho de prevenir caso houvesse um derramamento de petróleo no mar, como a gente ia conseguir preservar as espécies ou recuperar. Então, primeiro eu comecei com o ambiental, depois um pouco de como salvar. Não era muito minha praia, mas a gente tinha um pouco como aprender o que faria para tentar recuperar os recifes e corais que a gente sabe que dá uma qualidade de vida para a gente, né? Os recifes, a pureza da água, a nossa biodiversidade, então aí ok. Aí depois disso esses compostos, caso os que são os HPAs, os hidrocarbonetos alifáticos do petróleo, qual o malefício ele traria para a nossa saúde? Então a gente começou também a estudar essa parte aí, já, apesar que eu não trabalhava nessa parte, mas já me instigava internamente as consequências disso, que são várias. E aí, quando eu vim para o mestrado, uns 4 anos depois, eu trabalhei com água de consumo. Então eu trabalhei em comunidade quilombola, então eu analisava águas que eles bebiam. Então era água de todo tipo. Era água de poço, era água de carro-pipa, era água de fonte, era água da torneira normal. Então eu investigava disruptores endócrinos, que contém problemas hormonais. Então a gente percebeu que a água, às vezes, tinha coliformes fecais, tinha Escherichia coli, você via as pessoas, às vezes, com barriga d'água, com diarreia. Então, você vê que é proveniente da água e muitas das vezes do armazenamento também das próprias comunidades. Então, aí também já começou, apesar de não fazer parte do meu trabalho, a parte da doença, de investigar porque estava com dor de barriga, mas já inseria aí um pouco da saúde, que a água Totalmente. é uma questão de saúde pública. Uhum. Aí, por que colocam flúor? Alguns países não recomendam, mas a gente coloca flúor por conta da fluorose nos dentes. Mas Sim. tem uma controvérsia sobre esse assunto que também não compete à minha formação. Tem a quantidade, né? Eu sou dentista, então posso Sim, falar um pouquinho, né? Tem a quantidade correta de flúor, mas é importante demais que tenha, e eu acho uma coisa interessante daqui do Brasil, porque realmente tem uma importância aí para você prevenir cárie, por causa exato. dessa quantidade de flúor e tudo mais. Cultural, né? Mas o foco não é esse, Sim, né? sim. E aí vem o caso do meu doutorado, que eu estou desenvolvendo um protetor solar, Sim. até então vegano. E aí, qual foi o nosso maior problema? Porque os protetores solares hoje em dia, ele causa também disrupção endócrina, fazendo um link levemente com o meu mestrado. E no Brasil ainda permite-se usar alguns compostos que podem matar recifes e corais. Então, também já voltando um pouco do meu primeiro trabalho Sim. lá no Talude, no Marcial, que é matar os recifes e corais. Então, o acúmulo dele não vai matar esses seres vivos, Organismos. organismos, e com isso, e a gente também, porque o nosso tratamento de água, ele não consegue eliminar esses compostos. Então, esses compostos que tem no protetor solar, que eu quero trocar ele, que é o octoquileno ou as avambezonas, eu quero trocar com produto natural. Então, também a questão de saúde, você não causar disrupção endócrina nas pessoas, que Com são certeza. os problemas hormonais. Muito bom. E é inspirador. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo isso aí está se inspirando bastante com você, Com Tiga. certeza. Entrando um pouquinho nesse assunto que você já está falando até de câncer de pele, você falou do protetor um pouquinho, a gente vai falar mais especificamente. Você pode explicar brevemente em relação ao câncer para o pessoal, né, que ainda não conhece, quais são os tipos de câncer de pele mais comuns e os fatores de risco, né, mais comuns para ele? O câncer de pele, ele é o que mais é diagnosticado no mundo, porém não é o que mais mata. No mundo? Isso. Legal. No Brasil, estima-se que até 2030, 230 mil pessoas, eu acho que vão ter câncer de pele.
mas o câncer de pele é dividido em dois, que é o não melanoma e o melanoma. O não melanoma, ele é conhecido também como carcinoma. Aí tem o Sim. carcinoma, esqueci o nome agora, basocelular e o espinocelular. Então, esses são menos agressivos, digamos como se fosse o câncer, esqueci agora não é o benéfico, não, é Ah, sim, benigno. benigno. Sim. Pronto, São o mais carcinoma, como benignos. se fosse o benigno, ele não é tão invasivo Sim, e ele não acaba causando uma metástase, digamos assim. sim. Já o melanoma, ele mata e ele é agressivo quando você não é diagnosticado a tempo, e isso é causado principalmente também tem a questão familiar, quando você já vem com a predisposição, mas também tem a questão da exposição aos raios ultravioletas, à exposição solar. Então, quando você não tem uma proteção adequada, então você pode, com o tempo, adquirir algum edema que Sim. pode ter consequências mais graves, né, maléficas para a saúde. E a gente também tem vários tipos de fotoproteção. Nós temos a fotoproteção física, que seria as roupas UVs. Só que Uhum. precisa lembrar que essas roupas UV, elas têm validade. Você não pode também lavar ela de qualquer jeito. Isso é interessante, eu não Você não pode sabia também disso. lavar ela em máquina de lavar. Então, Sério? preferência à mão e não Sim. secar, não ao sol, secar à Uhum. sombra. Então, precisa de alguns cuidados com a roupa UV e saber que ela tem uma validade. Então, nós também temos a fotoproteção como os protetores solares, Sim. que é o que eu trabalho, e que o protetor solar você sempre precisa reaplicar independente do seu fator de proteção. Então, a cada 2 horas de exposição solar, você tem que reaplicar o seu protetor solar na sua pele para manter uma proteção Independentemente da sua. do fator de proteção. Sim. Até nos protetores solares de fator 60, 50, eles recomendam reaplicar após 2 horas de exposição. Que legal. Muito boas essas Não afirmações. sabia disso inclusive, também, algumas coisas. Porque são coisas pontuais que acho que acredito que muitas pessoas não sabem, né? Tigna, trazendo também agora esse desenvolvimento da sua pesquisa, com a sua experiência, né, já em produtos naturais, em antioxidantes, você acredita que esses compostos bioativos, eles podem auxiliar aí na prevenção, na redução de danos causados pela exposição solar? Mas como isso funciona? Durante a exposição solar, a pele ela vai produzir aquelas espécies reativas do oxigênio e com isso essas moléculas são altamente reativas na nossa pele que ela vai causar danos. Uhum. Então, ao causar esses danos, ela pode agredir tanto os nossos lipídios, nossas proteínas e o nosso DNA. Então, esses antioxidantes aliados, inseridos nos produtos naturais, eles vão auxiliar a minimizar esses danos. Então, a nossa proposta é fazer o quê? É um protetor solar multifuncional. Ele, além de fazer a proteção solar, ele vai fazer com que minimize esses efeitos que a exposição ao sol vai causar. Então, assim, é conhecido de diversos compostos naturais que ele tem essa proteção. Então, ele consegue fazer, tipo, temos a quercetina, que ela consegue fazer, bloquear esses... Não, bloquear não, prevenir, né? Uhum. E também tem as benzofenonas polipreniladas, que é o fruto do meu estudo, que ela, além de ter uma fotoproteção, ela também tem uma ação anti-inflamatória. Então, assim, já acaba que você não fica com aquele aspecto de vermelhidão na pele. Sim. E também antioxidante. E no nosso estudo, a gente já está conseguindo mostrar que ela também tem ação antiterosinase. Então, ela consegue inibir a enzima e com isso também vai ajudar no anti-age, que hoje também existe um boom de cosméticos multifuncionais, Sim, sim. então a gente vai conseguir também inserir isso no nosso produto Que final, legal. várias ações. E nossos compostos, ele tem outras ações que não entra no meu trabalho, mas tem assim, ideias para explorar muito grandes. E olhando para inovações como fototerapia, sistemas nanoestruturados, como você vê a integração entre essas tecnologias e compostos naturais com potencial terapêutico? Aí já entrando um pouquinho na parte do meu doutorado de sanduíche, né? Quando eu cheguei lá em Portugal, aí não tinha na proposta do meu trabalho fazer nanotecnologia, nanopartículas, nada. Aí quando chegou lá, professor, eu quero fazer nanopartículas. Eu Eita, falei. o desafio. Aí foi o grande desafio Sim. que antes de eu fazer uma matéria com a professora Patrícia já Severino no doutorado,
eu achava que, assim, nanotecnologia, nanopartícula era coisa do outro mundo. Eu falei, não, nunca vou conseguir, não sei o quê. Quando eu fui estudar e ver o que era, eu falei, rapaz, não é difícil. Então, quando chegou lá, ela vamos fazer nanopartículas. Aí, ao estudar a minha molécula, era uma molécula muito grande, eu não ia conseguir fazer nanopartículas lipídicas, que é como se fosse o carro-chefe da professora. Sim. Nanopartículas lipídicas, poliméricas e metálicas. Aí fiz vários testes, que a gente chama lipid screen, que é para ver qual os recipientes para fazer nanopartícula eu conseguiria fazer da minha resina, do meu produto natural, e nenhum deles conseguiu ter interação. Então foi quando vamos partir para o lipossoma, porque tem um trabalho de um rapaz que eu sigo com referência, de Zoe, esqueci o nome dela, assim, que ele trabalha Sim. com câncer e com essa técnica que é lipossomas de filme fino. Então eu consegui desenvolver, aí na primeira tentativa deu certo, aí já fiquei todo empolgado, De aí cara já deu. segunda, terceira, quarta que já deu errado. Aí depois foi quando voltou a dar certo de novo, aí a professora falou, vamos agora tentar otimizar o seu processo. Então, a importância disso é que as nanopartículas, no meu caso, no meu lipossoma, ele consegue proteger o ativo de degradação, a gente consegue fazer uma liberação controlada, a gente consegue fazer com que o nosso ativo ele passe 2 horas ou mais tempo na pele e protegendo, e também a gente consegue preservar o nosso ativo, fazer com que ele permeie ou não, depende da finalidade do nosso uso. No meu caso, eu quero que ele não permeie, porque no produto solar a Anvisa recomenda que ele, que ele permeie o menor possível. Porque ele tem que proteger na camada Que ele tem poder na superficial. camada superficial, Legal. exatamente. Então, só que assim, os lipossomas você pode permear ou não, porque o lipossoma tem um tamanho de partícula maior do que as nanopartículas, então, aí, lipossomas para cosmético É ótimo. é ótimo. Então, a gente uniu a nanotecnologia com o conhecimento também da professora Juliana, a base da tecnologia farmacêutica. Então, o desafio foi esse, fazer um lipossoma que no caso vai ser minha base cosmética, eu já vou conseguir fazer minha base cosmética, meu lipossoma quase que simultâneo, que no caso eu vou usar o meu lipossoma como se fosse meu veículo. Sim, No caso, em vez de usar água, eu vou usar o meu já lipossoma pronto. dá pra entender. Aí eu vou conseguir unir os dois e fazer com que seja um produto mais estável. Então, é isso. Estabilidade no meio cosmético é bem Uhum. importante, né? Você falou agora, né, que você acabou entrando numa parte mais interessante quando você fez o doutorado de sanduíche. Então a gente Sim. acaba descobrindo coisas novas, obviamente, e é bem rico você conseguir fazer tudo isso. E contando pra gente, né, que muita gente quer saber sobre esse processo, como foi que você conseguiu, desde a preparação até a adaptação nos laboratórios internacionais? Conta um pouquinho desse processo internacional. O processo do doutorado sanduíche, ele começou, eu fui em 2024, eu fui em junho de 2024, só que eu digo a todo mundo, ele começou no dia 10 de março de 2020, antes da pandemia, que foi quando eu entrei no mestrado, aí a professora Margareta, até então coordenadora do programa, ela comentou sobre o doutorado sanduíche e disse que tinha muito tempo que nenhum aluno do programa PSA estava indo e que queria que alguém fosse. Sim. Aí eu falei, então vou fazer doutorado para ir para o sanduíche. Porque até então eu não tinha esse desejo de ser doutor. Eu gosto de laboratório, eu gosto de ser analista, gosto da vivência laboratorial. Eu não tinha pretensão de fazer o doutorado. Aí quando teve essa reunião, eu falei, eu vou fazer doutorado e eu vou fazer sanduíche. Aí quando foi 2023, no final, foi quando eu saí o edital, aí conversei com a professora Juliana, a professora Maria, aí tinha duas propostas, né, professora, eu quero trabalhar com alguém da minha área. Aí foi Sim. a Eliana, lá de Portugal. Então eu cheguei lá, e aí eu digo que o Brasil ele é um país continental. Então, o maior desafio foi trabalhar com as pessoas de diferentes culturas. Imagino. Então, tinha 3 brasileiros, comigo eram 4, e 2 portuguesas e uma italiana. Então, assim, foi um choque Culturas, de né? cultura, de ideias, de trabalho, só que ao mesmo tempo de ser desafiador é inspirador. Porque você conhece um pouco o trabalho do outro, e aí você quer incorporar o seu, ou você quer também transferir o seu conhecimento para outra pessoa. Com certeza, uma Então, troca. exato. O desafio primeiro foi a língua, não o português, mas as pessoas, a italiana, e tinha uma menina que passou lá uma semana que ela era espanhola. Aí falava inglês, eu entendo, ok, mas na hora de falar eu não falo. Então foi o primeiro O choque cultural mesmo. choque cultural. E aí, também de trabalho, que eles só chegavam no laboratório 10h30, 11 horas. Sim. Aqui eu tenho costume de chegar às 8h30, então primeiro aí
Eu não chegava cedo porque eu não conhecia ainda o sistema. Então, foi uns 15 dias de adaptação, de chegar 11 horas. Eles iam embora 4 horas. Aí, quando me adaptei, aí eu chegava lá cedo, fazia minhas coisas, dava certo, eu ia embora, ou senão eu já adiantava outras coisas para os próximos dias. Mas aí, lá, uma parte que eu disse assim, que era legal. Lá a gente não lavava a vidraria. A gente pegava a vidraria, tinha uma sala de lavagem, tinha uma pessoa que lavava, então era muito dinâmico. Quando você queria alguma coisa, você sempre ia ter disponível. E tinha a questão também eu digo, dos equipamentos, que a gente tinha acesso, tinha um treinamento com algum técnico, e a cada 15 dias a gente poderia reservar algum equipamento em determinada hora, e isso é legal porque você fazia a sua rotina. Então, se você não se programar, você não vai trabalhar. Porque se você não botou seu nome, lá até poderia usar, se não tivesse ninguém usando. Mas você Sim. imagina, se vai todo mundo usando um equipamento. Você não vai usar porque você não reservou. Então, assim, foi muito bom para você se policiar, se programar 15 dias antes. Então, lá, assim, o acesso lá aos equipamentos é muito mais fácil. Quebrou. O conserto é bem ágil. Você quer um padrão. Eu lembro que uma menina pediu um padrão na terça-feira, na sexta-feira Tudo chegou. muito mais rápido, mais Tudo ágil, muito né? mais rápido, ágil e sem muita burocracia. Sim. Muito legal essa parte. Isso é legal, porque a gente sabe que a Europa, né, tem outro sistema, e a gente Sim, acaba vendo uma coisa mais assim, evoluída. Não que o Brasil não tenha essa sim, sim. evolução, aqui é bem rico também, mas a gente aprende muita coisa. Eu tenho certeza que a gente acaba indo mais à frente, assim. Com certeza. Você teve muitas experiências, acredito que com relação também à pesquisa. Qual a experiência mais marcante e o que você pode dizer com relação ao avanço da pesquisa? Que você sente lá? Você acha que aqui é muito diferente, que o avanço da pesquisa para o brasileiro é diferente do que é lá fora? Eu acho que assim, culturalmente, eu digo Uhum. que eles leem mais que a gente. Mas em termos de trabalho braçal de laboratório, não trabalho de outros tipos, a gente está anos-luz à frente deles. Então, isso assim, é bom separar. Então, a diferença lá como eu falei, é o acesso aos equipamentos. Então, assim, para mim, a diferença foi a autonomia que eu tive, que aqui no nosso laboratório tem autonomia. Nos outros, a gente já não tem. Então, eu digo assim que foi essa autonomia que eu adquiri lá e também eu digo que a minha visão sobre a ciência. Eu digo assim, eu não tinha nem visão de Brasil, eu tinha visão de Sergipe. Aí, conversando com a professora lá, a professora Eliana Souto, ela conseguiu abranger, assim, meu olhar daqui para aqui, assim, uma visão macro, de não só pensar em Sergipe, não, pense no mundo, pense o que o seu trabalho pode trazer para alguém, sei De lá, qualquer lugar do da mundo. Albânia. Sim. Então, acho que foi a visão macro que me fez. Foi o principal ganho que eu tive lá. Aí, apesar de ter análises que aqui é difícil encontrar, lá é bem mais fácil. Eu fiquei 3 meses em Portugal, depois fiquei 3 meses na Irlanda. Porque a professora, ela passou em um concurso, aí ela chamou, aí eu falei, bora. Meu sonho de Europa era conhecer Irlanda e Noruega. Eu não podia ir para Irlanda por conta de visto. Aí eu falei com a CAPES autorizou. E acabei que aí eu consegui ir para Irlanda. E lá era ainda muito mais. é, Foi um pouco burocrático no início, porque a professora não tinha um laboratório zerado, só tinha um Becker. Então ela teve que montar um laboratório do zero. Até hoje ela está lutando para conseguir algumas coisas. Mas lá era assim, tinha um laboratório acho que é patologia, não sei, de doenças. Por exemplo, a minha planta ela tem ação retroviral e contra alguns cânceres. Eu fazia meu extrato, aí eu pegava e dava para esse laboratório de patologia, não sei se é patologia que chama, mas enfim. Eu quero que você teste esse extrato para a doença X, Y, Z. Aí eles testavam e davam para a gente o feedback, os resultados. Então, assim, algo muito ágil. Então, e assim, lá as análises são pagas, mas a professora recebe uma verba muito boa por ano para essas análises. E também é muito barato. Eu fiz análise de RMN, que era 13 euros por hora do equipamento usando. Aí foi tipo 24 horas. Aí tipo, foi muito barato. Eu falei, a senhora, né, professora? Aí então assim, a facilidade de você conseguir Fazer pesquisa. fazer pesquisa. Porque, por exemplo, eu preciso hoje fazer um teste de MTT, só tem em São Paulo. Vou ficar sem fazer esse teste porque não vai ter tempo hábil para poder fazer, mandar, trazer de volta, discutir. Então, aí eu vou ficar devendo para o doutorado um teste que vai ser super importante.
Então lá Entendi. seria algo muito mais rápido. Muito mais rápido. Uhum. Era até a outra pergunta que eu ia fazer aqui, mas você respondeu brilhantemente aqui já sobre essa convivência, né, com equipes multiculturais, outros ritmos de trabalho. Você já falou sobre isso, então acho que pode até seguir. Muito. O que que você pode dizer que você trouxe para o Brasil? Eu acho que você já trouxe, já falou sobre uma bagagem, uma gama aí enorme, mas assim, pelas suas experiências, o que você pode dizer que você trouxe de lá, assim, que você agarrou e trouxe para o Brasil? O que eu agarrei, eu não sei, mas eu acho que eu inspirei muita gente a Com poder certeza. querer ir Muito bom. Inspira para mesmo. fora. Com Então, porque depois de um longo período, assim, acho que uns 5 anos, Sem ninguém ir, sem né? ninguém ir, sempre o PS ia perdendo vaga para outros programas, porque Uhum. se ninguém vai, outras pessoas podem ir. Então, acho que levemente, né, inspirei pessoas. Então, eu acho que Influenciou. isso que é até gratificante quando você consegue influenciar pessoas para o bem. Com certeza. Então, eu acho que é o que eu trago do meu bagagem. Tenho a experiência laboratorial, cultural e também a experiência de você morar sozinho em um país estranho, porque vai bater aquela tristeza, saudade, mas as redes sociais vêm, né, para você diminuir essa saudade. Então, eu acho que é isso. E você trazer, olha, lá tem assim, assim, a gente podia colocar isso no laboratório, lá eles fazem assim, 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 só que a gente não consegue também colocar aqui no laboratório. Então, eu acho que tudo que é bom a gente consegue, ou tenta, né, trazer para o nosso ambiente para ver se torna um ambiente mais tranquilo, mais funcional. Então, eu acho que é um dos principais Pontos pontos positivos. positivos, né? Fora as viagens, né? Que também pode ninguém é Eu de ia até ferro, né? perguntar isso. Essa pergunta agora era justamente isso. A vivência, o que é que essa vivência deixou pra você como aprendizado pessoal, de forma geral, assim, pra fora? Que você quer dizer alguma frase, assim, que inspire outras pessoas que estão querendo ir como eu, que quero ir também. Não, eu acho que assim, primeiro você tem que querer ir, Sim, porque é assim, eu queria ir para fora, queria ter essa experiência de viver sozinho. Se eu não acordar cedo para não fazer minha comida, não vai ter comida. sim. Aqui já tenho minha mãe, ela faz Instiga a independência, né? instiga independência, você querer viajar. Então, assim, conheci alguns países que até a professora Eliana, lá de Portugal, Irlanda, ela falava, já viajou, já foi para onde? Ela dizia, chamava o Tigna. Não é só estudo, né? A gente tem que O conhecer. Tigna tem que viajar. Sim. Aí quando eu viajar, foi para onde? Como foi? Nossa, você foi para Marrocos? Me conta como foi. Então, assim, era também incentivava a gente a não ficar só preso No na laboratório. academia Uhum. e assim dizia, se você voltar para cá, você vai conhecer vários países, você vai ir para um congresso, vai apresentar e você vai E passear. isso abre a cabeça da ciência também, né? Tem Então, tudo a tipo ver. assim, aí você vê, e você conhece vários pesquisadores, várias linhas de Sim, pesquisa, você vê que a pesquisa, não que o Brasil esteja atrasado de jeito nenhum, mas você vê N possibilidades. Então, abre muito o seu leque de oportunidades e sobre a pesquisa, eu posso dizer o seguinte, que a gente não vai acertar sempre. Então, eu acho que saber com que você vai, saber o motivo do seu erro é que vai instigar você a evoluir, porque é como uma frase de uma música que eu não sei exatamente, mas eu acho que a gente aprende mais com o erro. é verdade. Porque quando a gente erra, a gente vai investigar o porquê que a gente errou. Sim. Quando a gente acertou, tipo, como foi minha primeira experiência fazer lipoação? A primeira vez Eu eu ia dizer acertei. isso, assim. Aí E a você já segunda, achou, terceira, quarta e quinta, eu errei. Eu falei, pra sim, você ver que você nessas coisas todas. pra Então, assim, você insistir exato. mais. Então, é assim, errar, acertar, tentar de Normal. novo, insistir e você vai crescer. Então, eu digo assim a vocês, estudem, apesar de parecer às vezes cruel, né, digamos assim, a educação é muito importante, ela é inspiradora, você conseguir resolver algum problema, eu acho que estimula você a querer continuar e é isso. Digna, imagino. Você, só de você falar, a gente já percebeu o quanto essa experiência ela ampliou a sua visão aí de colaboração científica também, papel de pesquisa no mundo. E para a gente encerrar, que mensagem você quer deixar para os jovens, para os estudantes, para os pesquisadores que estão trilhando os seus primeiros passos na carreira acadêmica? Deixa um recado para eles sobre algum conselho que você acha muito importante para iniciar. Acho que é primeiro você fazer aquilo que você gosta, É, o mais porque importante. parece simples, banal, mas nem tudo é só o dinheiro. Então você precisa encontrar o que lhe inspire, que faça você querer vir para o laboratório, que você, vou pesquisar sobre tal coisa.
ver algo que lhe inspire mesmo. Eu acho que não precisa de uma frase de impacto. Não, eu acho que você precisa procurar o motivo de você querer vir para o laboratório todos os dias. Muito bom. Que não seja apenas o financeiro. Apesar que a bolsa é até baixa, né? Mas é isso, é ver Trabalhar com o que trabalhar gosta. com o que gosta. É. Porque assim, tenho duas propostas de emprego, digamos. Essa aqui ganha mais, mas essa aqui é o que eu vou gostar mais. Vá para essa. Porque hoje em dia o que mais se tem na academia é pessoas com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Então, eu acho que muito disso é porque você está fazendo algo que você não gosta. Exato. Algo que você, poxa, vou para o laboratório. Então aí já está errado. Então, eu acho que você precisa sempre procurar o que você gosta, se tem afinidade, as pessoas com quem você anda, porque, parece besteira, mas diga com quem você andas, que eu te direi quem és. Então, assim, se você andar com pessoas que não querem nada com a Aula do Brasil, você vai ser mais um zero à esquerda, digamos assim. Então, procure pessoas inspiradoras, né? Procure bem seus orientadores. Sim. Então, eu digo que a professora Maria, eu conheço ela no Marceal. Só que ela não me conhecia, porque eu era estagiário, e aí um professor, patrocínio, que era o supervisor de pós-doc dela, levava ela para as reuniões. Ela não fazia parte do projeto, mas ela passava toda chique, na época ela tinha cabelo vermelho, eu falei, que professora inspiradora. Aí beleza, ela tinha a professora Maria Nogueira. Aí depois, quando eu trabalhei com o professor Narenda, a Indriana, lá na UFES, aí uma vez, não, vai conversar com a professora Juliana, na Unite, que ela é especialista em própolis. Aí eu fui procurar saber sobre Juliana. Aí foi outra professora que me fez ter inspiração. Então eu também conheço Juliana e Maria muito antes dela saber da minha existência. Sim, Então, os seus olhos já brilhavam. Isso, então antes. assim, a gente precisa procurar pessoas inspiradoras para inspirar a gente. Muito bom. Então, eu acho que isso é isso. É verdade, quando a gente faz o que gosta, as coisas ficam bem melhores. Isso Uhum. A gente tá chegando no finalzinho agora do nosso podcast. A gente agradece demais pela sua participação. Foi uma conversa muito rica, tenho certeza que vai inspirar muita gente. E foi cheia de ciência aplicada à vida real, né? Sim, Você sim. foi para fora, falou muito legal mesmo. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Por nada, eu que agradeço. E espero que a experiência de vocês, né? Vocês também estão indo para fora em Sim, já foi fevereiro. influenciada por você. Vai então, influenciar mais gente ainda que tá vendo aqui o nosso E agora podcast. vocês vão inspirar mais pessoas aí. Sim, É aquele negócio, quando você faz uma doação para alguém, você vai retribuir outra pessoa e vai aumentando aquela rede de bondade, né? É verdade. Então, o que precisar, estou aqui para vocês, da dúvida, lá podem me ligar. Não madrugada, né? Com certeza, Mas Tiga. Muito isso. obrigada mesmo. Serviu de inspiração pra gente e pra todo mundo que acompanhou a gente aqui. Ok. É verdade, Tiga. Obrigada por estar conosco. A gente agradece demais. E realmente, essa história com certeza vai inspirar outros. Muito obrigado. Gente, e assim a gente encerra o nosso primeiro episódio do nosso podcast Deu Nano. Se você gostou, gente, siga nosso podcast, né? @deunano. E também acompanha a gente no YouTube, no Spotify, as nossas redes sociais, o Instagram, LN Medlab, para poder ficar por dentro de tudo isso. E até a próxima. Tchau. Tchau, gente.